Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos ter aqui o clássico dos clássicos, que é o Floresta Negra, que é um bolo que é maravilhoso, simplesmente uma combinação mais que perfeita. Então aqui vamos começar com o recheio. Eu vou utilizar aqui um pote de nata, tem 300 gramas. Eu vou colocar ela aqui bem gelada aqui no bowl da batedeira. Você pode utilizar o creme de leite fresco também. E aqui eu coloco 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro, pode ser o açúcar também refinado. E aí bate isso mais ou menos por 1,5 minutos, não pode passar disso, senão vira manteiga se você bater demais o creme de leite fresco ou a nata, e depois só vai servir para fazer bolo. Então aqui o meu já chegou na consistência, ele fica bem firminho, não cai da espátula, é esse o ponto. E ele fica assim, bem brilhante. E você pode aí utilizar o chantilly também industrializado, mas esse bolo eu estou fazendo ele realmente do jeito que ele é. Ele é simplesmente só o creme de leite fresco batido com açúcar, mais nada. Esse é o verdadeiro chantilly. E aí ficou assim. E aí eu vou acrescentar aqui 100 gramas de cerejas picadas. Eu estou utilizando a cereja verdadeira. Então você pode utilizar até mais cerejas se você preferir. Mas como o meu caso aqui, eu não tinha tanta cereja aqui em casa, então eu fiz somente com 100 gramas. E essa aqui é a massa manteigada de método espumoso, olha que linda e que fofinha. Já tenho aqui no canal, vou deixar aqui na descrição. Você pode utilizar o pão de ló tradicional de chocolate, mas eu não quero, porque o bolo Floresta Negra é com ele que se faz. Mas eu quis fazer dessa forma, porque essa massa ela é extremamente saborosa. E aqui eu molho com a calda da própria cereja. E eu vou fazer aqui uma montagem à mão livre mesmo, para depois eu colocar o acetato, porque eu quero logo usar esse bolo. Então aqui eu coloco uma parte, né, do meu recheio, venho só dando uma ajudinha ali com a espátula, mais ou menos a mesma espessura, e depois eu venho com a outra parte de massa. Aí eu umedeço novamente, depois mais uma vez com mais recheio. E aí olha que ele chegar numa altura mais ou menos boa, eu coloco o acetato, porque se eu colocar o acetato antes de todo esse processo, vai dificultar colocar a massa no acetato meu que é de 20 centímetros. Aí aqui então eu já posso fazer aqui o procedimento com acetato, porque já está numa altura boa e eu consigo colocar ali o disco de massa. Eu venho com mais um pouco de recheio e por final a massa. Dou uma ajeitadinha ali com a colher. E aí por fim eu venho com a massa. E aí eu vou molhar novamente. E depois eu vou colocar aqui esse bolo, no mínimo por 2 horas no freezer, ou então 6 horas na geladeira. No acetato ele fica um pouco mais firme. Então se você quiser utilizar antes, pode. Dá super certo. Aqui eu vou colocar um plástico filme por cima para que ele fique conservando muito bem sem ressecar. Mas essa decoração do meu bolo, eu quero fazer uma decoração tronco, né? Que Floresta Negra ele é típico ali somente com chantilly por fora e raspas de chocolate. Então para fazer essa decoração, eu coloquei aqui 200 gramas de chocolate. Eu estou utilizando fracionado, então é a cobertura. E aí eu espalho aqui por cima de um papel manteiga, venho com outro papel na mesma espessura mais ou menos, mesmo tamanho, coloco por cima com ele ainda morno, ainda quente, e venho enrolando. Eu vou enrolar isso aqui até o final e vou guardar na geladeira por mais ou menos uns 4 minutinhos e ele já vai sair da forma que eu quero. Eu acho muito legal essa decoração e esse aqui você pode usar para vários tipos de decoração de bolo. Então aqui já ficou pronto, vou mostrar pra vocês, é só desenrolar ele aí, ele vai se quebrando todo, porque é um efeito rústico que fica e fica maravilhoso. Eu acho muito lindo e também é fácil de fazer. Então fica umas lasquinhas assim, toda irregular, eu não quero um bolo regular, então aí depois a gente vai utilizar. Então aqui eu já deixei meu bolo descansando na geladeira por 3 horas no acetato. E então eu tô fazendo assim mesmo essa decoração para provar para vocês que é possível decorar um bolo assim. Sim, porque esse recheio é leve e essa massa também já é bem estruturada, então ela fica ali facinho de decorar.
Mas se você for utilizar um pão de ló, por exemplo, vai ter que deixar ele aí bem na geladeira para que ele fique bem estruturado. E aí eu venho colocando chantilly por fora, bem assim fininho mesmo, porque vai ser colocado todo esse efeito de tronco na lateral e em cima a gente vai fazer só um trabalho de bico e um pouquinho de raspas de chocolate. Então não precisa ficar um bolo extremamente retinho. Aí então eu já fiz toda uma pré-selagem aí com o chantilly e agora eu venho com as lasquinhas de chocolate. E é só colocar da forma que você quiser. Eu não quis tampar todo esse bolo com essas lasquinhas, então eu deixei ali o fundo branco aparecendo, porque o Floresta Negra ele é assim. Mas a decoração ela é totalmente opcional, vai aí da criatividade de cada um. Aqui eu nem terminei ainda de colocar as lasquinhas de chocolate, mas eu vou fazer um trabalho de bico aí na lateral. Eu estou utilizando 35 da Wilton. É uma pitanga mais fechada e ele fica bem lindinho, é um efeito tipo cordinha, então, né, vai fazendo aí como se fosse rosetas, mas é bem grudadinho em cima do outro, mais de lado. Eu acho que fica bem bonitinho assim e vai deixar esse bolo bem delicado. E aí, agora eu vou colocar aqui as raspas de chocolate também no rodapé, então as mesmas que eu vou utilizar aqui em cima eu vou fazer depois no rodapé do bolo. Essa daqui é o leite nobre mesmo. Somente utilizei o fracionado nas lasquinhas, mas se você quiser, tempere o chocolate nobre, faz também ali, que também dá super certo. Mas para ser mais rápida aqui, eu utilizei o chocolate fracionado mesmo. Então aqui eu vou fazer aqui uma pitanga bem maior, eu vou fazer esse estilo de cupcake e venho completando com uma coisa que não pode faltar nesse bolo de jeito nenhum, que é a cereja. Mas se você quiser encher ele de cereja aí, fique à vontade, é somente esse aqui para mostrar que o bolo é de cereja. Então ele ficou assim, finalizado. Agora vamos cortar uma fatia desse bolo maravilhoso para vocês verem como ele fica por dentro. E se tem alguma receita que você quer ver aqui no canal, deixa aqui nos comentários que a gente vai gostar muito de saber e vamos trazer com certeza. E olha só que fatia mais linda! Pessoal, vou deixar uma sugestão para vocês, hein? Esse bolo ele fica maravilhoso, você não vai arrepender se fizer com essa massa e esse recheio dessa forma. Mas se você não tiver todas essas coisas, você pode fazer do seu jeito, que também vai ficar bom. Mas esse aqui, a massa, o recheio, ele fica simplesmente maravilhoso, combina demais. E é isso, né? A gente espera muito que vocês tenham gostado dessa sugestão. Que Deus abençoe a todos e até a próxima!